Eu tinha acabado de sair do emprego. O cara tinha me ligado num domingo e falaram que no outro dia não tinha emprego. O nome do emprego, inclusive, era Punch List. Era a primeira vez que eu tinha ouvido falar desse trabalho aqui nos Estados Unidos. Era um trabalho onde eu chegava depois da construção pronta e saía reparando as coisas, sabe? Sei lá, a geladeira precisa trocar um arranhou, aí precisa trocar uma porta. Aí eu trocava. Era meio que... Sabe o marido de aluguel que faz tudo ali? Mas é para preparar para a fiscalização chegar e dar o aval para poder ficar pronto o contrato. E aí eu tava desesperado, eu comecei a ligar para um monte de gente procurando emprego, né? Que eu precisava trabalhar. E nisso eu comecei a ligar para várias pessoas conhecidas e as pessoas começaram a me dar os números ali de pessoas, né? De contatos, pessoas que estão na construção, na pintura, no roof. E eu liguei para esse cara. Quando eu liguei para ele, eu comecei a explicar, né, a situação. O cara, pô, você tem quanto tempo aqui? Eu falei, eu tenho pouco tempo, né, pouca experiência. E aí, ele começou a fazer perguntas, né? Tá com quantos anos? Tem filho? Não tem? Porque assim, se você não sabe, é assim que funciona aqui, né? Quando você vai ser contratado por alguém, por outro brasileiro, né? As pessoas te perguntam, se você é novo aqui, as pessoas te perguntam quanto tempo você tem, se você é casado, se você não é, né? Com que experiência você tem, com que você já trabalhou aqui nos Estados Unidos. E nessa época eu tinha trabalhado com pouca coisa, eu tinha trabalhado somente com landscape, que era jardinagem, tinha trabalhado com granito também, e trabalhado nesse punch list, somente. E aí, chegou a parte dele perguntar de onde eu era. E eu falei, ele falou assim, de onde você é na Bahia? Não, minto. Antes disso, ele falou assim, não, cara, eu gostei muito de você, você parece ser um cara gente boa e tal. Eu falei com ele, mano, eu sou esforçado, eu tenho família pra poder dar conta, né? Eu vou dar tudo de mim, né? Eu sei que eu não sei, mas eu te prometo, assim, em pouco tempo eu já saber tudo, porque eu sou um cara muito curioso, tá? Ele falou, não, gostei muito de você, cara. Você parece ser um cara gente boa, trabalhador. Então, tá basicamente certo. Eu só te ligo pra confirmar. E ele perguntou, de onde você é lá no Brasil? Aí eu falei, eu sou da Bahia, sou baiano. Aí ele falou, baiano? Aí eu falei, sim, sou baiano. Aí ele falou, ah, entendi, pô, mas você não gosta de rede não, né? Aí eu já fiquei cismado assim, né? Aí eu falei, não, cara, tipo assim, lá na Bahia nem esse tipo de rede tem, né? Geralmente é no Nordeste, mas não na Bahia especificamente. Porque a Globo vendeu isso aí, né? E tem esse certo preconceito com a galera do Nordeste. Nem sei porquê, na verdade. E aí, ele falou, beleza, qualquer coisa eu te ligo. Ou seja, a conversa já mudou. E nunca mais esse cara me retornou, né? O cara tava precisando de gente. Quando eu liguei pra ele, ele falou que era um cara gente boa, parecia ser um cara esforçado. E quando eu falei que eu era baiano, nunca mais ele entrou em contato comigo. Então, tipo assim, pra mim, foi um choque, assim, né? Pra gente que tá a gente sabe que existe o preconceito da galera que tá no Nordeste, mas pra gente que tá lá, vivendo o dia a dia, a gente não sabe o quão forte isso é, a esse ponto, né? Das pessoas nem dar uma chance ou saber se realmente aquela pessoa... Porque eu acredito que essa questão de ser preguiçoso ou deixar de ser preguiçoso não é uma questão de onde você é. Porque eu já trabalhei com vários caras na construção de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Goiânia. E, tipo assim, cara, eu já vi de tudo. Inclusive preguiçosos. Então eu acredito que não é uma questão de ser da Bahia ou deixar de ser da Bahia. É uma questão de ser da pessoa. Se a pessoa é preguiçosa, deixar de ser preguiçosa, é uma questão da pessoa, né? Inclusive teve um cara que trabalhou comigo e ele era, a gente chama de hispano, né? Todo mundo que fala espanhol, a gente chama de hispano. E esse cara era de... Eu não esqueci qual é o país que ele era. E era um cara que, tipo assim, mano, ele segurava o trampo e tal. E uma vez ele veio com essa brincadeira porque outro brasileiro ensinou a ele, né? Não falando da Bahia, mas falando do brasileiro em si, porque eles acham que o brasileiro... Pra você ver, né? Dentro do próprio Brasil tem um preconceito de estado para estado. Você mora em tal estado, você mora em tal estado, então quer dizer que você é isso, né? Inclusive,
tem etiqueta para todo mundo de algum estado aqui nos Estados Unidos, né? Pelo que eu percebo, pelo menos em Massachusetts, que era quando eu vivia mais nas comunidades brasileiras assim, né? Que eu vi de trabalho, construção, sempre rola fofoca, mas todo mundo tem uma etiqueta. Não é só o baiano que tem a tal fama de ser preguiçoso. Tem o carioca de ser falador, o paulista de ser ladrão, o mineiro de ser enrolado e gosta de passar a perna em todo mundo. Então, tipo assim, cada lugar tem uma etiquetinha aqui que rola fofoca. Então, tipo, cuidado com fulano, que fulano de não sei aonde, e ele pode fazer isso e isso com você. Mas não tem a ver com de onde o cara mora, sabe? Tem a ver quem a pessoa é, o caráter da pessoa, quem ela é, quem ela se apresenta a ser. E, cara, pra mim foi um choque, assim, né? Porque ele deixou claro que ele não estava me contratando pela questão de eu ser da Bahia, de eu ser baiano. Por mais que ele não falou com essas palavras, mas ele deixou claro ali de ser baiano. Isso foi uma das inúmeras coisas que aconteceram comigo aqui, né? Que eu vou estar contando pra vocês. Mas eu queria, dessa vez, comentários aqui. O que é que você acha sobre isso? E se você sabia dessa questão, né? Sobre você ser de algum lugar e você já tem uma etiqueta só pelo fato de você ser esse lugar. Se você achava que isso era muito forte aqui nos Estados Unidos. E quando a gente fala sobre o próprio brasileiro atrapalhou outro brasileiro, a gente tá falando exatamente dessas coisas, né? Isso aí é uma das coisas, né, que aconteceu aqui. Então,